Glória a Deus, gente. Vamos para a palavra? Se eu estender aqui mais, o Matheus me mata. Ele tem um rodízio de churrascaria agora para degustar. Mas antes o alimento espiritual, né, Teteu? Vamos embora, né? Amém, gente. Que o Senhor me capacite em nome de Jesus. Quem está sem Bíblia pode pegar aqui, ó. Vamos lá. Para ser mais dinâmico aqui, preciso que alguém abra em Hebreus 6:19. Preciso que outro alguém abra em Provérbios 13:12. Preciso que outro alguém abra em Salmos 40, versículo 1. Provérbios eu leio. Hebreus está aqui. 6:19. Preciso que outro alguém em Salmos 37, versículo 5. Salmos 37, versículo 5. Hebreus está na mão. Hebreus 6:19, Provérbios 13:12, Salmos 40, versículo 1, Salmos 37, versículo 5. Não é para ler tudo de uma vez, conforme 37, versículo 5. O primeiro é 40? O primeiro é 40, versículo 1. Não precisa ler, conforme eu vou seguindo o meu esboço aqui, eu vou pedindo para a pessoa que está com Tá com frio? Ah, Acho que é o local que está. tá tudo certo o áudio? Tá, eu testei já depois. Obrigado. Amém? Amém. Vamos orar? Senhor Deus, me capacita para esse momento de palavra. A tua palavra diz que sobre ela mesma, que a palavra que sai da sua boca não volta vazia, antes ela cumpre aquilo para qual ela foi chamada. Deus, me capacita, toma-me por inteiro, eu te peço que toda sonolência, toda distração caia por terra em nome de Jesus, que cada coração aqui esteja aberto para receber a tua palavra em nome de Jesus. Amém. Queridos, hoje, cara, foi lindo como o Senhor testificou, eu particularmente gosto quando o pessoal que está na frente do ar aí, se estiver incomodando, pode fazer alguma coisa aí, tá? Eu particularmente, gente, eu tenho vários temas para tratar aqui ao longo desses anos, são várias pregações aqui no bloco de notas, mas quem me conhece mais de perto sabe que eu sempre me preocupo com a pontualidade de Deus. Eu acho que essa é a missão de todo pregador, todo evangelista, todo aquele que se permite às vezes evangelizar alguém, dar uma palavra, às vezes, cara, confrontar, às vezes pregar, com a pontualidade de Deus, porque a Bíblia, ela trata de todos os temas. Pô, você está precisando do quê? Pô, estou precisando de uma força. A Bíblia trata disso. Pô, você está precisando do quê? Pô, estou precisando de uma palavra mais dura para que eu possa me arrepender. A Bíblia trata disso. A Bíblia trata de todos os temas. Essa é a minha maior crise com os pregadores de hoje. Eu não sei se eles, aos domingos, falam: Senhor, a palavra é boa, mas é isso que o Senhor quer que eu pregue? Não basta ser boa, ela tem que ser pontual. Então grava isso. Eu sei que Deus vai levantar, Deus já tem levantado muitos aqui como pregadores, mas grava isso, a palavra tem que ser pontual. E aí, quando eu terminei de pregar semana passada, quem estava aqui viu a luta que foi. Eu falei: Deus, e semana que vem, o que o Senhor tem? E o Senhor começou a falar comigo sobre esperança. E aí eu acordei, o Senhor me trouxe alguns louvores que falam de esperança. E hoje Deus usou o Matheus, porque ele abriu a arte de alguém aí, do Dr. Carlos. Então, aí, Deus usando vocês. O Matheus mostrou uma arte do doutor falando sobre movimento de esperança. O que é? O doutor deve saber de cor. Movimento de esperança. E o Matheus foi, eu aqui atordoado o dia todo, várias reuniões. O Matheus falou: aí, pai, nem sei qual a intenção ele me mostrou isso. Eu só sei que eu gravei no Esperança. Eu falei, tá aqui. Eu falei, é isso, bingo. Eu falei, então, gente, como é bom, porque eu não quero estar preso na minha eloquência, eu não quero estar preso naquilo que eu sei, eu quero estar preso naquilo que é pontual, como um pregador nesta noite, para a vida de vocês, amém? Então hoje a gente vai falar o peso da esperança adiada. O homem, o coração masculino, ele recebe vários diagnósticos diariamente. Por quê? O homem, ele foi chamado para resolver problema, o homem, ele não foi chamado para ser mimizento, o homem, ele não foi chamado para ficar choramingando. O homem, ele foi chamado para o quê? Para resolver problemas, para olhar para sua esposa, olhar para sua noiva e falar: eu resolvo isso, o Senhor vai me dar a capacitação para olhar para os problemas financeiros e falar: cara, com o suor do meu rosto eu vou sustentar a minha casa e eu vou resolver essas questões financeiras. O homem foi chamado para isso. Mas, quando o tempo passa e as coisas não mudam, o sentimento de impotência tenta se instalar na vida do homem, no coração do homem, é ou não é?
Porque você vai dar uma palavra motivacional para o seu, você fala, agora vai, nós vamos fazer isso. E quando as coisas não acontecem, o sentimento de impotência vem. O que é impotência? Cara, eu não me sinto potente para resolver tal situação. Eu não me sinto capaz para resolver tal situação. Ou seja, tal situação saiu do meu controle. E aquilo que eu prometi para mim mesmo e para os meus, já segundo a minha naturalidade, segundo aonde o meu braço alcança, não é capaz de atingir. Isso se chama impotência. E ela vem e se instala no nosso ser, ao ponto de que a gente fica desanimado, e a gente fica de mãos atadas, e a gente fala, Senhor, como que eu vou resolver esse problema? Senhor, aquela promessa que eu achava que agora ia se cumprir, o Senhor me fez essa promessa, não foi o homem, não foi ali um momento emocional, mas foi um momento de lucidez espiritual. E a palavra diz em Provérbios 13:12, quem pegou? Eu. Vai. Provérbios 13:12. A esperança adiada entristece o coração, mas o desejo cumprido é a árvore da vida. A esperança adiada adoece o coração. Gente, isso é uma tragédia. Porque, principalmente quando é o mês de janeiro, você faz o planejamento seu anual, e conforme os meses vão passando, as coisas não estão seguindo ali, Deus simplesmente rasga os seus planos, para que você possa viver os deles, simplesmente o seu coração adoece, o meu coração adoece, porque é a esperança adiada, agora vai, não foi, agora vai, não foi, é só o melzinho passado na sua boca, e quando você acha que você vai degustar, simplesmente você volta, e aí você parece aquele hamster circulando naquela roda gigante, e as coisas não acontecem, e o seu coração vai ficando adoecido, e você tenta passar uma esperança para sua esposa, para os seus filhos, uma esperança para o teu chefe, uma esperança para os teus pais, uma esperança para si mesmo, mas a promessa, ela não acontece, e logo o seu coração ele fica adoecido, e chega num momento que você não consegue mais disfarçar, você não consegue mais conter, até que você vira um homem de coração adoecido. Um homem aonde pode chegar alguém todo entusiasmado do lado e falar, cara, vamos, e você, cara, não vamos. Eu estou cansado de crer de novo. Eu estou cansado de crer de novo, eu não suporto mais isso, eu sei o que a Bíblia diz ao meu respeito. Um dia, eu sei também que um dia eu estava na igreja, eu estava na rua, alguém disse, Deus tem um plano para você, um plano de te fazer prosperar e não um plano de mal. Eu sei, mas eu não vejo isso acontecendo, e simplesmente eu, como homem, me vejo adoecido. Me vejo vulnerável a pecados que, com a esperança latente, eu enfrentava de uma maneira mais viril, de uma maneira mais vigorosa. Eu me vejo adoecido. E a pergunta mais perturbadora dentro de nós não é a pergunta que a minha esposa faz, que a esposa de vocês faz, que os pais fazem, que o teu pastor não. É a pergunta silenciosa, quando a gente deita a cabeça no travesseiro, até quando, Senhor? Até quando, Senhor? Eu creio, eu te amo, eu sigo os teus caminhos, apesar de mim mesmo o Senhor me abençoa, eu não estou murmurando, mas até quando, Senhor? Será que esse coração adoecido, ele vai crer que o Senhor o esqueceu? E aí ele não é mais aquele homem cheio de virilidade, cheio de testosterona, aquele homem cheio de liderança dentro do lar. Simplesmente ele é castrado pela promessa adoecida, pela promessa que acaba tardando, e logo o seu coração fica adoecido. Faz sentido o que eu estou falando ou não? Davi, queridos, ele foi um exemplo de paciência e de confiança. Davi foi um homem que teve que esperar muitos anos entre a promessa, quando ele foi ungido rei por Samuel, e o cumprimento, que foi quando ele assumiu o trono, que aconteceu, salvo engano, se eu não me engano, 14, 17 anos depois da primeira unção. Quando ele assumiu mesmo, Israel levou mais de 40 anos.
Davi, quando foi ungido por Samuel, ele foi levado ao deserto, e no deserto ele teve que fugir de Saul, vocês conhecem a história, e ali ele escreveu o livro de Salmos, e ali ele viu Deus face a face. Jesus, quando foi batizado no Rio Jordão, ele foi para o deserto, e ali ele teve que bater de frente com o diabo, com a fome, com a sede. O que representa o deserto? Eu estou sozinho, não tenho uma árvore, é um calor escaldante durante o dia, é um frio perturbador durante a noite. Esse é o deserto. Davi aprendeu o segredo de esperar no Senhor. Salmos 40, versículo 1, quem pegou? Coloquei toda a minha esperança no Senhor. Ele se inclinou para mim e ouviu o meu grito de socorro. Em outras linguagens, esperei com paciência no Senhor. Então, para que serve esses salmos? É Davi nos encorajando nessa noite. Eu passei por esse desafio, eu passei por essas frustrações, eu passei por momentos que, cara, nada acontece, nada frutifica. Mas Davi, na conclusão desse processo, ele escreve: eu esperei com paciência no Senhor. Ele se inclinou. O que é se inclinou? É como um leão que vai ali simplesmente se dobrar para poder beber água em um lago. Um leão, ele se inclina. Isso é Deus para aqueles que estão clamando. Esperei com paciência no Senhor, Ele se inclinou para mim e ouviu o meu clamor. E a continuação desses salmos e Ele me tirou de um pasto e firmou os meus pés sobre a rocha. Ou seja, o que o pasto representa? Indecisão. Eu tento me limpar, você tentar se limpar na lama. Quanto mais você se limpa, mais você se suja. E Ele te tira desse momento e te firma os seus pés sobre a rocha. Esperar em Deus não é uma espera passiva ou de braços cruzados, é uma espera de clamor e relacionamento. Deus se inclina para ouvir o homem que sabe esperar. Então o que o salmista está falando aqui? Olha, enquanto eu estou esperando pela promessa, eu busco pelo Senhor, eu clamo pelo Senhor, eu vou bater até a porta se abrir. Queridos, o convite para o Senhor, para nós nessa noite, não é esperar simplesmente de mãos cruzadas, mas é esperar segundo aquilo que Ele nos mandou. E às vezes é esperar exercendo uma função que nós não queremos. Esperar é tendo um relacionamento, é orando, é falando com Deus. Esperar! Como que você, mesmo com o coração adoecido, tem esperado o Senhor? Salmos 37, versículo 5, quem lê? Eu. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e Ele tudo fará. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais Ele fará. É o salmista nos incentivando: entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais Ele fará. O coração adoecido às vezes não quer dedicar. O homem às vezes quer ser egoísta, centralizador. Deus, já que a promessa está tardia, eu vou fazer, eu vou realizar, eu vou te ajudar. E é esse o perigo que nós entramos, em tentar ajudar o Senhor. Olha, Deus, o que eu estou fazendo é bom. Olha, Deus, os recursos que eu estou obtendo através dessa função que eu estou exercendo, está sendo para ajudar nos cafés do Mercado Solidário. Irmãos, Deus não precisa da minha ajuda, Deus não precisa da sua ajuda, Deus precisa do nosso posicionamento fiel, mesmo que as condições não demonstram nenhum tipo sabe, está acontecendo algo. O nosso papel é entregar e confiar. O resto, o que significa o resto? O milagre, a provisão, a porta aberta, é papel de Deus. Tire esse peso das suas costas, amém? A promessa está aí, tardia na sua vida, mas calma, a missão do diabo é te culpar. Falar: olha, não aconteceu por culpa sua, não aconteceu por conta do seu pecado. Olha só, querido, se for por justiça, se for por santidade, nenhum de nós, a começar por mim, viveremos as promessas do Senhor. Pedro, ele negou Jesus, ele negou o mestre, mas ao ponto de que o seu arrependimento aconteceu, ele liderou a igreja primitiva na terra. Fê, preciso de você lá, tá? Papai não consegue.
Então, vamos nessa noite tirar essa acusação dentro de nós. Por que eu estou batendo nessa questão da esperança? Porque um homem sem esperança no seu lar, ele é um homem castrado, ele não consegue passar confiança para os seus. E onde isso tem a ver com masculinidade? Tudo a ver. O homem é líder, o homem é cheio de confiança, não na força do seu braço, na força do Senhor. O nosso olhar nessa noite, queridos, ele tem que mudar. Ou você escolhe ter um olhar horizontal ou um olhar vertical. O olhar horizontal, ele foca, Jadson, nas circunstâncias. Quando eu estou no deserto, eu estou olhando aqui verticalmente, eu só olho para as circunstâncias. Eu não consigo olhar para aquilo, eu não consigo olhar para o alto, como o salmista Davi escreveu em Salmo 121. Eleva os meus olhos para o monte, de onde vem o meu socorro. Ou seja, ele tinha que olhar lá para cima, mas o coração adoecido às vezes está esgotado, está cansado, ele simplesmente não aguenta mais. Tira o peso das suas costas. Quando olhamos apenas para o que está ao nosso redor, tudo parece igual. E eu tenho um louvor que eu acordei pensando nele, e eu não vou cantar, obviamente, nem o Rufino, mas tem um trecho desse louvor, deixa eu pegar a letra dele aqui. O louvor diz assim, ó: onde está a minha esperança? Quem verá a minha esperança? Onde está a minha confiança? São várias perguntas. Eu sei em quem eu tenho crido. Eu não ando mais pelo que vejo. Eu sei, o meu Redentor está vivo. Eu não ando mais pelo que vejo. Eu estou esperando contra a esperança. Eu estou esperando e crendo. Aí o louvor diz assim, ó: eu olho ao meu redor, tudo continua a mesma coisa. Os meus amigos me dizem: o teu Deus onde está? Mas quando olho para o céu, vejo as estrelas e lembro que és fiel. E aí no outro parágrafo: o meu Redentor vive, tão certo como nasce o sol, ele virá com a minha recompensa. O meu Redentor vive, tão certo como nasce o sol. A minha esperança está em ti, o meu coração descansa só em ti. Eu sei que o dia vai chegar, eu vejo as estrelas da manhã que começam a brilhar, e eu espero, e eu descanso, e eu confio. São louvores como esse, queridos, que nos conduz a caminhar mais meia milha, a caminhar mais alguns quilômetros, confiando que Deus está no controle de todas as coisas. Quando olhamos para o nosso redor, a gente tem essa questão, né? Eu olho ao meu redor e tudo continua a mesma coisa. Onde está o teu Deus? Mas o olhar vertical, eles nos incentivam a olhar a fidelidade do Senhor. Davi mudava o foco. Ele parava de olhar para as paredes da caverna e olhava para a grandeza de Deus. Certa vez Davi estava numa caverna de Adulão. Dani, vai lá, filho, assistir, por favor. Davi estava na caverna de Adulão, e a Bíblia diz que todos os amargurados, todos os endividados, todos os homens que estavam sem esperança, se aproximou-se de Davi. E Davi olhou e falou: pô, Senhor, eu pedi para o Senhor um exército, o Senhor me dá esses camaradas aqui. Mas foi o exército que lá na frente foi chamado de exército de Davi. Mas Davi não olhou para eles, Davi não olhou para as paredes da caverna, Davi olhou para o Senhor. Davi olhou para o Senhor. Ele teve um olhar vertical. E o que esse olhar vertical nos comunica nessa noite? A fidelidade de Deus. Como diz a Bíblia: mesmo eu sendo infiel, Ele permanece fiel. Davi mudava o foco, queridos. Toda vez que a vozinha vinha aqui, ele falava: cara, eu olho para o Senhor, não é sobre a minha autojustiça, eu vou olhar para o Senhor. E qual que é a conexão com esse louvor? Mas quando olho para o céu, vejo as estrelas e lembro que és fiel. O meu Redentor vive. O meu Redentor vive.
A resposta da minha vida e da sua vida não está nas circunstâncias dessa terra. A resposta está e ela vem do alto. O nosso Redentor vive. Irmãos, ou você toma isso como verdade, ou sua vida ela vai se tornar um looping e toda hora o seu coração vai estar adoecido. Vou beber uma água aqui que eu estou emocionado. E queridos, não é fácil, né? Não é fácil. Estou falando tudo isso aqui, mas eu estou pregando para mim mesmo. Eu preparando a pregação, eu segurando a lágrima aqui. Falei, eu sei, é isso. Eu sei, o dia vai chegar. Tá tudo bem, vambora. Quando você fala, cara, eu cheguei, agora vai romper e não rompe. E você se volta e você se vê vivendo o mesmo processo. Você fala, Deus, não é possível. Deve ter algum problema comigo. Eu sou o problema. Me tira do seu plano, porque eu sou o problema. Os meus erros te atrapalham. Os meus erros te atrapalham. O meu coração está adoecido. Eu simplesmente não aguento mais. Não aguento mais. Vem ano após ano eu vivo os mesmos problemas. Problemas conjugais, problemas financeiros. Quando eu acho que a minha empresa agora vai viver um romper, ela dá indícios que vai viver um romper, mas simplesmente eu me vejo preso no mesmo processo. Eu até então tinha fechado uma parceria, vou resumir bem aqui, para encabeçar para um grupo de investimentos aí, para encabeçar a implantação de uma equipe de venda de seguro-saúde. E um tempo atrás o irmão falou para mim, falou, cara, Deus vai abrir uma porta. E nessa porta que vai ter o romper. Quando eu veio, eu estou resumindo bem, quando veio esse convite, quando veio a profecia do irmão, eu falei, acabou. Eu falei, amor, é agora. Aí joguei uma proposta para os caras lá que eu falei, se falar sim é Deus, não tem como. E os caras falaram sim. Eu falei, agora vai. Agora vai, chamei o Lucas para a sociedade, eu falei, agora vai, vamos embora. E aí hoje eu fui assinar o contrato, depois de 2 semanas já implantando um processo lá, e tinha as letrinhas miúdas do contrato. Aí eu falei, não é possível. Eu falei, putz, eu contava, eu falei, cara, agora vai. E aí diante das letrinhas miúdas, eu devolvi o papel, falei, cara, isso aqui não faz parte do meu caráter, não tô dentro. O Lucas podia testificar, mas o sócio lá, gente, só pra vocês terem ideia, eles são donos de um fundo de 15 bilhões. Aí, cara, pra falar não pros caras desses, você tem que ser... Tem que ter peito. Tem que ter peito. E resumindo bem, o cara quase teve um AVC na minha frente. Pergunta pro Lucas. Cara, meu, isso aqui é papo da gente mudar a vida e tudo mais. Cara, mas isso aqui eu não tô de acordo. Não foi o combinado. Mas desculpa o outro sócio que deu essa promessa pra você, mas aí, desculpa por ele e tudo mais, ele não cumpriu. Eu falei, cara, não. E aí eu voltei no carro, e aí eu... Pô, Deus, e aí, pai? Não era agora que ia virar? O que aconteceu? Fui eu tenho que aceitar, mesmo diante dessas situações. E aí Deus, gente, Ele fala em meio aos louvores. E Deus me deu um louvor que é Âncora para a Alma, da Tamires Garcia. E esse louvor fala o que é a âncora, né? Quando o navio para, quando os barcos ali param, ele joga uma âncora para ir lá no fundo, fincar e falar, cara, não tem tempestade, não tem nada que vai levar esse barco daqui. E eu falei, Senhor, minha âncora é o Senhor, minha âncora não é um fundo de investimentos, minha âncora é o Senhor. E o trecho do louvor que Deus falou comigo, Deus que não muda, coloco a minha esperança em Ti, é como âncora para a alma, que não me deixa naufragar, não me deixa naufragar, não me deixará. Para que, mediante essas coisas imutáveis, nas quais é impossível que Deus minta. Irmãos, é impossível que Deus minta. Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. É como um âncora para a alma que não me deixa naufragar. Ele não nos deixa
naufragar. E aí eu volto no outro louvor, eu falo, cara, o meu Redentor vive, tão certo como nasce o sol, ele virá com a minha recompensa. E aí, irmão, é momento que a sua alma está sangrando e você tem que olhar para o Senhor, você tem que respirar e falar, o meu Redentor vive, a minha esperança está em Ti, o meu coração está em Ti, o meu coração clama só por Ti. Eu sei que o meu dia vai chegar, eu vejo a esperança que começa a brilhar, e eu espero, e eu descanso, e eu confio. Esperei com paciência no Senhor, Ele se inclinou para mim e ouviu o meu clamor. Hebreus 6,19, quem abriu? Um pouquinho de água para mim. Temos essa esperança como âncora da alma, firme e segura, a qual adentra o santuário interior, por trás do véu, onde Jesus, que nos procedeu, entrou em nosso lugar, tornando-se sumo sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque. Eu li o 20 também. Amém, obrigado. A âncora não impede o vento de soprar e não acalma o mar imediatamente. A função dela é prender o barco bem firme, para que ela não seja arrastada para as rochas e naufrague no meio da tempestade. Filho, precisa se sentir lá, papai já conversou com você. Então essa é a função da âncora, queridos. Para encerrar, senta lá, por favor. Vai lá, senta lá. Essa é a função da âncora. É te firmar e deixar com que as tempestades não façam você naufragar. O mundo muda, a economia muda, as pessoas mudam, mas Deus não muda. Se a sua esperança estiver ancorada nele, você passará pelas tempestades sem naufragar. Amém? Amém. Amém, sem naufragar. A nossa esperança está no Senhor. A nossa esperança não está em causas naturais. A nossa esperança não está em economias. Você pode estar vivendo um momento bom, bem o oposto daquilo que eu estou pregando, mas a sua esperança não pode estar pautada nesse momento bom também. Como um homem de Deus, você deve estar posicionado e com a sua esperança fincada na palavra do Senhor, porque a qualquer momento uma tempestade pode te acometer e você tem que estar ancorado no Senhor e levando essa âncora para casa, amém? A responsabilidade do líder, quando um homem desanima e perde a esperança, a sua casa fica vulnerável. E você pega essa âncora e leva para sua casa. Eu fiz essa reunião hoje à tarde, eu vou ter que levar essa notícia para minha esposa. Falar, amor, mas a âncora ainda está no barco. E nós não vamos naufragar. E amanhã eu vou trabalhar como um menino encantado, como há 6 anos atrás fundou essa empresa, e falar, Deus que não muda, Deus não é homem para que minta. Vamos de novo, Senhor. Eis-me aqui, Jesus. Vamos romper, vamos fazer, vamos trabalhar, vamos crer. A minha esperança está no Senhor. Elevo os meus olhos para o monte, de onde vem o meu socorro? Vem do Senhor, que fez os céus, que fez a terra, que nunca errou. Não seria na minha vez, e não é na minha vez, não é na sua vez que Deus vai errar. Deus não muda, Deus não mente. E Deus quer aqui homens cheios de esperança, cheios de vigor, não pelas circunstâncias, mas por aquilo que Ele é, por aquilo que Ele prometeu, por aquilo que Ele já escreveu e prescreveu na palavra dEle. Amém? Amém. Quando o homem se levanta e diz, eu confio em Deus, ele se torna âncora para o seu lar. E qual que é o desafio então, Bruno? Deus está chamando os homens hoje para saírem do desânimo. Volte para os salmos de Davi. Confie e espere com paciência e entregue o seu caminho ao Senhor. Tão certo como nasce o sol, Ele virá com a sua recompensa. Ele virá com a minha recompensa. E tem outro louvor
que o Rufino ficou enchendo meu saco para eu ouvir. E quando eu ouvi esse louvor, veio de encontro ao meu coração. E o Gabriel estava comigo no carro hoje, e eu segurando a lágrima ali. Falei, mano, se eu chorar aqui ele não vai entender. Aí ele tentando me dar palavras de apoio. Eu falei, irmão, tá tudo bem, vamos embora. Mas o louvor diz assim, ó, me ensina a confiar de novo. Me ensina a descansar de novo na tua vontade, que é perfeita, soberana. Eu me rendo a ti. O meu coração balança. Pesada será a minha confiança, mas a tua vontade é perfeita. Soberania a minha espreita. Eu me rendo a ti. O meu coração em pedaços clama por ti. Você, Senhor, é o oleiro e eu sou o barro. Faça o que quiser de mim. Minha alma ansiosa precisa da tua paciência. Se o teu poder se aperfeiçoa na minha fraqueza, eis-me aqui. Se o teu poder se aperfeiçoa na minha fraqueza, na sua fraqueza, eis-me aqui. O meu coração não precisa de mais provas de amor. Tua cruz ainda é suficiente. O meu coração continua enganoso demais, mas eu sei, isso eu sei, você se importa comigo, Senhor. O meu corpo esmagado, esperança viva, ainda permanece intacta, eu sou como o odre na fumaça, não me esqueci dos teus decretos, ó Senhor. O meu coração não precisa de mais nada para permanecer fiel até o fim. A tua graça me basta, você ainda é o suficiente para mim. Eu não preciso de mais nada para permanecer fiel até o fim. A tua graça me basta, você ainda é suficiente para mim. Me ensina a confiar de novo, me ensina a descansar de novo. Repita comigo, Senhor, me ensina a confiar de novo, me ensina a descansar de novo. Fecha os seus olhos enquanto o Rufino ministra esse louvor. Deixa o Senhor te ministrar. Coloca diante do Senhor os teus desânimos. Senhor, o meu coração está adoecido. Descansar de novo na tua vontade que é perfeita. Soberania me espreita, eu me rendo a ti. Me ensina a confiar
Às vezes você tem alguma promessa, tem alguma coisa, tem algo que você queira viver com o Senhor. Às vezes você se depara e fala: cara, minha vida não é um acidente, eu estou aqui por algum propósito, o Senhor tem algo a fazer na minha vida, mas eu não sei o que. E quando esse louvor diz, me ensina a confiar, é porque confiar não é uma missão fácil, irmãos. Nós precisamos que o Espírito Santo venha nos ensinar, porque não dá para confiar no Senhor segundo a força do nosso braço. O meu corpo esmagado, esperança viva ainda permanece intacta. Nós somos odres na mão do Senhor. Nós somos o barro na mão do olheiro. Há um propósito para tudo que tem acontecido. Ensina-nos a confiar de novo. Ensina-nos, ó Deus. Traga memórias, traga promessas aqui, ó Pai, que em algum momento nós nos esquecemos, nós nos falamos, não, é muito para a gente acreditar. Foram as minhas emoções que disseram isso para mim. Não, Deus não tem isso para mim porque eu sou um pecador. Deus não tem isso para mim porque eu sou um falho. Jamais Ele realizaria algo através de mim. Meu irmão, esse pensamento não tem nada com a Bíblia. Não que você possa pecar deliberadamente, mas o Senhor não conta com a sua autojustiça. O Senhor só conta com: Senhor, se o teu poder se aperfeiçoa na minha fraqueza, eis-me aqui. Agora a conta fecha. Agora a conta fecha. Eis-me aqui. Eis-me aqui. Tudo que você precisa dizer para o Senhor nessa noite é: Deus, eu não estou entendendo, mas eis-me aqui. Eis-me aqui. Me ensina a confiar de novo. Mas meus amigos me dizem: o seu Deus onde está? Mas quando olho para o céu, vejo as estrelas e vejo que és fiel. O meu Redentor vive. Nós confiamos em Ti, Deus. Nós, como homens do Senhor, confiamos no Senhor. Nos enchemos de esperança nessa noite, para que de uma maneira vigorosa, meu Pai, venhamos nos levantar, posicionados diante de Ti. Nós chamamos, mesmo tudo ao contrário, nós chamamos. Mesmo às vezes não sabendo o que vai ser do futuro, com medo do futuro. Senhor, o que o Senhor tem pro meu negócio, o que o Senhor tem para minha vida. Pai, eu não sei para que eu nasci, eu não sei para que eu estou aqui. Senhor, eu não sei o porquê que essas coisas aconteceram na minha infância, na minha adolescência. Eu creio no Senhor. Eu creio no Senhor. Eu creio no Senhor. Cumpre em mim o teu querer apesar de mim mesmo. Pai, eu não me vejo pregando, eu não me vejo evangelizando, eu não me vejo liderando, eu não me vejo congregando em uma igreja, mas eis-me aqui, eis-me aqui, eis-me aqui. Me ensina a confiar de novo. Nós queremos no Senhor, Deus. E como homens nós queremos estar posicionados na esperança que vem de Ti. Nós pegamos a história de Jó como exemplo. Antes eu te conhecia de só te ouvir falar, agora eu te conheço de contigo andar. É para isso que vem os desafios. Senhor, nós cremos em Ti. Senhor, nós cremos em Ti. Pai, visita cada realidade aqui. O Senhor sabe o que cada homem aqui está pensando. Visita cada realidade. E que homens aqui cheios de esperança, meu Pai,
venham estar posicionados contra os pecados, contra os desafios do dia a dia, meu Pai, e que as lágrimas o Senhor venha colocar no seu odre, para que o Senhor venha transbordar sobre nossas vidas, meu Deus, em nome de Jesus. Deus, Ele não muda, irmãos. Deus não muda. Deus não muda. Coloco a minha esperança em Ti. É como âncora pra alma. Não me deixa naufragar. Não me deixa naufragar. Não me deixa. Não me deixará. Deus que não muda, Ele não muda, Ele não muda, Ele nunca errou. Não vai ser na sua vez que Ele vai errar. Ele não errou com você, Ele te escolheu, mesmo com suas limitações, mesmo com os seus erros, mesmo com os meus erros. Não me deixa. Ele tem algo para cumprir na sua vida, e isso quem está falando não sou eu, é a palavra. E Deus que não muda, coloco a minha esperança em Ti, e é como âncora pra alma, e não me deixa naufragar, não me deixa naufragar, não me deixa. Deus que não muda, coloco a minha esperança em Ti, e é como âncora pra alma, e não me deixa naufragar, não me deixa naufragar, não me deixa. Nós confiamos em Ti, Deus. Nós confiamos em Ti. Nós confiamos em Ti. Imutáveis. Homens cheios de esperança. Não esperança numa religião. Não esperança num pastor. Não esperança numa empresa. Não esperança num governo. A nossa esperança não está num governo de direita. A nossa esperança está no Senhor. A nossa esperança não está em uma mentoria com um mentor superdotado. Não, a nossa esperança está no Senhor. Ele não muda, Ele é o mesmo hoje, ontem e será para sempre. Ele não muda. Nenhuma vida veio a essa terra que foi uma tragédia. Se você nasceu, Deus tem um propósito para a sua vida, homem. Não me deixa. Obrigado, Deus. Obrigado porque durante essa pregação o Senhor me renovou diante de frustrações. Obrigado porque o Senhor não erra. O Senhor é perfeito. E eu vou começar de novo. Eu vou recomeçar de novo. Porque o Senhor está no barco. O Senhor é perfeito. E posso falar, Senhor, eu falo por mim, eu não sei os meus irmãos aqui, mas se eu morrer e muitas coisas não acontecerem, a promessas das promessas já aconteceu, que é a salvação. O maior presente eu já recebi, que é a crucificação de Jesus na cruz do Calvário. Eu já estou alegre, ó Deus, por isso. Então somente me sustenta, meu Pai, para que eu possa percorrer essa terra sem murmurar, sem me virar contra o Senhor, sem fazer bezerros de ouro. Lança sua âncora. Ninguém aqui vai naufragar. Chega agora na sua casa e prega, não uma palavra motivacional, mas uma palavra de esperança em Cristo Jesus, pois Ele é o nosso Senhor. E a Ele agora nós saudamos com essa salva de palmas, em nome de Jesus. Amém.
Aleluia. Senhor, leva cada um aqui em segurança. Obrigado por essa reunião. Que cada um aqui venha meditar e essa palavra não venha voltar vazia. Em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus.